Pedro, queria começar contigo sobre os efeitos que esta mega operação pode causar em Cláudio Castro, pelo que você apurou. Traga aqui para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Yuri, Débora, boa tarde, Theo. Olha, eu conversei com o Paulo Vasconcelos, ele foi o marqueteiro que ajudou a eleger Cláudio Castro em 2022, depois continuou sendo uma espécie de conselheiro do governador do Rio de Janeiro, para saber como que ele entendia que seriam os reflexos dessa ação no futuro político do governador. Vamos só sintonizar aqui. O Cláudio Castro não pode se reeleger governador e tenta viabilizar uma candidatura para senador no Rio de Janeiro. Mas tem aliados que já falam numa candidatura a deputado federal. Ele não vive um bom momento. Ele vem se deslocando, se afastando dos bolsonaristas, do PL lá no Rio de Janeiro. Existe uma dificuldade de composição para formar a chapa. O primeiro senador é o Flávio Bolsonaro. E então, nesse momento, é que acontece essa mega operação. O que me disse o Paulo Vasconcelos? Ele acredita que a operação fortalece o Cláudio Castro politicamente para o ano que vem, porque esse não é um episódio, segundo Paulo Vasconcelos, fora da curva. O eleitor conservador aprova esse tipo de ação, segundo o marqueteiro. Ele diz ainda que essa ação coloca o Cláudio Castro abraçado à bolha de direita, mas também abraçado a um tipo de eleitor do Rio de Janeiro que há anos vem se queixando da questão da segurança pública e da atuação do tráfico que transforma essas comunidades em estados paralelos. Ele disse ainda que em qualquer pesquisa a segurança pública é o ponto central e, portanto, esse deve ser o debate que vai nortear a disputa pelo governo do Rio de Janeiro e também pelo Senado no ano que vem. E recordou um episódio da eleição de 2022, quando Cláudio Castro se reelegeu governador e ele era o marqueteiro responsável por toda a comunicação da campanha. Disse que, quando aconteceu a primeira operação, Cláudio Castro estava no exercício do governo e estava em plena campanha. Quem liderava as pesquisas naquela ocasião, lembra Paulo Vasconcelos, era o hoje presidente da Embratur, então deputado Marcelo Freixo, na ocasião candidato pelo campo da esquerda. Então eles fizeram essa primeira operação, também foi uma operação que repercutiu demais, também teve muitas reclamações e manifestações de repúdio das organizações de direitos humanos, das comunidades, mas então eles fizeram pesquisas internas que mostraram que o Carioca, que o Fluminense queria mais, aprovava, lamentavam, claro, as mortes que aconteceram de civis, que eles chamam de danos colaterais, mas aprovavam esse tipo de ação. Durante a campanha eleitoral, quando ele estava no exercício do cargo, Cláudio Castro fez mais 2 operações em comunidades e as 2 operações renderam dividendos políticos para o governador. Portanto, a leitura que o Paulo Vasconcelos faz é que o governador ele consegue dialogar com o eleitor, que é o eleitor de direita no Rio de Janeiro, que é o eleitor conservador, lembrando que o Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo, é onde a família Bolsonaro elegeu todos os seus membros, vereadores, deputados estaduais e também depois deputados federais. E, portanto, quem faz oposição a esse tipo de ação na leitura da dinâmica do marketing é um eleitor que já não votaria em Cláudio Castro, um eleitor de oposição. Resta saber agora, e aí é uma leitura minha, se os desdobramentos desse episódio vão demonstrar ou não que essas mais de 100 pessoas que morreram nas comunidades eram, de fato, se eram ou não, de fato, integrantes do Comando Vermelho ou ligadas ao crime organizado. É difícil fazer esse tipo de diferenciação, até porque não existe um catálogo para definir quem é ou quem não é integrante do Comando Vermelho, Yuri, Débora.